Você viu o título desse vídeo, viu a thumb, clicou e pensou, será que realmente eu consigo ficar rico investindo somente R$100? E a resposta é que com certo rendimento e tempo suficiente para que ele possa multiplicar seu dinheiro, tudo seria possível, mas talvez não no tempo da sua vida. E aqui nesse vídeo eu pretendo te mostrar como fazer isso, como chegar no seu milhão, mas dentro do tempo de vida humano. E eu pretendo aqui atingir 3 objetivos. Eu quero primeiro ajudar quem está começando a investir, já que R$100 costuma ser uma quantia muito acessível. A gente já vê em pesquisas que boa parte do pessoal que aposta gasta mais do que isso por mês. Então seria só uma maneira de alocar melhor os ativos, ao invés de apostar, comece a investir. Também pretendo ajudar quem investe há mais tempo e mostrar o caminho, com muitas aspas aqui, mais rápido, porque ele não é particularmente rápido e muito menos fácil para que você possa chegar no seu primeiro milhão com investimentos. E aí, para bater esses objetivos, eu dividi esse vídeo, respectivamente, em 3 partes, abordando esses tópicos. Primeiro, o retorno desses R$100 investidos mensalmente, para que você chegasse até o seu milhão. Depois, mostrar o rendimento de diferentes investimentos ao longo dos últimos anos, para que você possa fazer contas. E terceiro, como abreviar o seu caminho e chegar mais rápido até aquilo que você quer. Bom, abordando a primeira parte, vamos pensar nesses R$100 que você investirá por mês. Primeiro, só poupando esse dinheiro. Como 1 milhão dividido por 100 é igual a 1.000, veja que em 1.000 meses você chegaria no seu primeiro milhão. O problema disso, inicial, logicamente, é que 1.000 meses são mais de 83 anos. Se você está assistindo esse vídeo aqui e já tem mais de 20 anos, muito provavelmente você não conseguiria estar vivo para comemorar essa conquista. Ou se estivesse vivo, não teria muito o que fazer com dinheiro, a não ser deixar de herança para alguém. E eu digo isso porque muita gente não se dá conta, mas depois que você atinge uma certa cifra e você pensa, eu quero presentear as pessoas que importam para mim, vou dar um presente para meus avós. E chega para seus avós e fala, escolha um lugar no mundo para viajar. Se eles têm mais de 70 anos, provavelmente a escolha vai ser um local próximo. Eles não querem ir para o Japão, enfrentar um voo de 30 horas, se não tem condições de saúde para isso. Portanto, de cara, fica óbvio e ululante que você não pode apenas poupar o dinheiro, é preciso investir. E aqui já dando um exemplo com taxas de juros nominais, ou seja, não estou contando ainda o efeito da inflação, falaremos disso mais à frente nesse vídeo. Quanto tempo levaria para chegar até o primeiro milhão com investimento de R$100 por mês? Como você pode ver na tela, com um retorno de 7% ao ano seriam quase 60 anos, 10% seriam 43 anos e meio, 15% praticamente 34 anos, 20% quase 28 anos, 25% um pouco mais de 23 anos e com 30% de retorno anual você conseguiria chegar ao seu primeiro milhão em basicamente 20 anos e meio. Ou seja, perceba que quanto maior o seu retorno, mais possível é alcançar esse objetivo no tempo de uma vida. Só que ainda que você tenha um retorno de 30% ao ano, o que é um retorno para ser mantido no tempo bem complexo, basta você pegar, por exemplo, os casos dos investidores mais bem-sucedidos da história. Você pega o Warren Buffett, ele conseguiu um rendimento na média durante sua vida como investidor de cerca de 20% ao ano. Tudo bem que é 20% ao ano em dólar, então trazendo aqui para reais e pensando na vida do Warren Buffett, então a gente volta numa época muito anterior ao plano real, possivelmente ele conseguiria esse retorno na nossa moeda. Mas aqui eu estou citando a exceção. E exceções são ótimos casos de inspiração, mas terríveis modelos. Porque se fosse fácil, você não teria uma exceção, você teria um monte de gente, seria a regra. E aí você tem um outro ponto também, que o retorno você não controla. O que você controla no mercado é o quanto você aporta, é a sua diversificação, estrutura de custos. Agora o retorno, isso depende das condições de mercado, depende do futuro, não está em nossas mãos. E aí pensando naquilo que está mais sob o seu controle, o quanto você aporta. Aqui é importante lembrar que esses R$100 de investimento da simulação, eles são muito importantes no começo, mas cada vez menos importantes com o passar do tempo, porque primeiro, o acúmulo de patrimônio vai render muito mais do que os R$100 investidos mensalmente, e segundo, por conta de algo chamado inflação, que a gente pode resumir aqui simplesmente como a perda do poder de compra do seu dinheiro. Isso fica muito nítido com essa imagem que está na tela. Um encarte de um hipermercado com vários produtos sendo vendidos no ano 2000. Perceba que nessa época R$1 comprava ainda muita coisa. E aí com o passar do tempo, o dinheiro ele foi perdendo o seu poder de compra. E a causa disso foi a constante impressão de mais dinheiro por conta do governo, que com a moeda fiduciária, ou seja, essa moeda sem lastro em alguma coisa escassa, com ela sendo mais produzida, ou seja, aumentando sua oferta, e com o número de bens e serviços, ainda que crescente ao longo do tempo por conta de aumento de produtividade na economia, não acompanhando esse ritmo, o que acontece é que você tem o mesmo dinheiro comprando menos coisas. E o ponto é que isso não é algo escondido da gente. Se você acessa agora o site do Banco Central e vai lá na parte de metas de inflação, está claro como cristal que o Banco Central tem uma meta de inflação para esse ano de 3%. Inclusive, no momento, estamos acima da meta, o que constantemente acontece. Então, o Banco Central coloca uma banda de tolerância, tanto para baixo quanto para cima, de 1,5 pontos percentuais. Ou seja, se a inflação ficar em até 4,5% ao ano, o presidente do Banco Central não tem que mandar uma cartinha para o Senado se explicando sobre o porquê de não ter atingido a meta. E aí, o efeito prático disso é que, na média, porque vamos lembrar que a inflação que a gente usa aqui medida pelo IPCA é simplesmente uma média, considerando a cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos espalhados por um país de proporções continentais.
reais. Mas vamos lembrar que, na média, se você tinha 100 reais no começo desse ano e quer, no começo do ano que vem, comprar as mesmas coisas, com uma inflação de 4%, você precisaria de 104 reais. Isso considerando os produtos e serviços que estão na cesta de inflação. E aí, no ano seguinte, novamente com uma inflação de 4%, você precisaria de 108,16 e assim por diante. Perceba que a inflação seria um juro composto da desvalorização do seu dinheiro, da destruição monetária. E aqui, novamente, eu lembro, isso é só uma média. A sua inflação pessoal, como eu tenho certeza que tem muita gente colocando aqui nos comentários, ela é bem diferente da inflação medida pelo IPCA. Porque nessa inflação tem um monte de coisas que entram no cálculo que estão caindo de preço, porque as pessoas não consomem. Então você pega lá durante um ano, a carne subiu muito, o feijão subiu muito, o arroz subiu muito, mas alguma coisa que está no cálculo do IPCA, como por exemplo a carne de carneiro, que não foi tão consumida, ela caiu de preço. Então perceba que ela puxa o índice para baixo. Mas na sua inflação pessoal você não come carne de carneiro. Você está comendo os itens que estão subindo mais. Então lógico que ela vai ser mais alta. Existe até uma corrente cada vez maior, principalmente no mundo do pessoal das criptomoedas, que fala que inflação é simplesmente o aumento da oferta monetária, o que puxaria esses índices muito mais para cima. Mas na minha humilde opinião, isso é só uma parte da equação, é a parte da oferta. E que quando você olha no mundo real, ela não se traduz em algo que a gente vê no dia a dia. Eu digo isso porque, por exemplo, digamos que o aumento da oferta monetária durante o período do Plano Real, nós temos 30 anos de Plano Real, foi na média de 15% ao ano. Então, fazendo a conta simplesmente colocando essa oferta monetária de 15% ao ano durante 30 anos, o que custava R$1 lá em 94, como por exemplo um Kinder Ovo, deveria custar R$65 agora. E o Kinder Ovo custa uns 10. E aqui, lógico que eu peguei um único item, mas eu tenho dificuldade de pensar em algum tipo de produto ou serviço. Aqui eu estou excluindo da conta ativos financeiros, porque aí sim, em 30 anos, vários multiplicaram muito de preço. Se a gente pega o Bitcoin, muito mais do que isso em muito menos tempo. Mas agora, produto e serviço, que é o que entra nesses cálculos de inflação, se tem alguma coisa que multiplicou assim, foi a exceção e não a regra. Mas toda essa explicação que eu fiz aqui é para deixar claro para você que o seu dinheiro perderá valor no tempo. Se tudo der certo com uma inflação de 4% ao ano, o que vejo que está dentro da meta do Banco Central, acima do centro da meta, mas ainda dentro do teto, em 10 anos seu dinheiro vai estar comprando a metade daquilo que ele compra hoje. De modo que o mais interessante seria, obviamente, que você não investisse apenas R$100 por mês, mas sim R$100 corrigidos pela inflação com o passar do tempo, pelo menos, para que o seu aporte possa manter o poder de compra. E aí só por isso, veja que em 30 anos seu aporte deveria ser de R$324,34. E aí com base nisso a gente também chega em outro ponto sobre essa questão dos aportes, que todo mundo que já investe há mais tempo sabe, é que você não vai ter sempre o mesmo valor constante de investimento. Primeiro que você vai querer aumentar isso ao longo do tempo. Segundo que em certos meses sobrará mais dinheiro, você vai ganhar mais, vai conseguir enviar mais. Em outros, em compensação, pode faltar um pouco. De modo que seus aportes, eles serão variáveis. Então a única certeza que você tem quando pega uma calculadora de simulação de investimento e faz os cálculos é que aquele resultado não é o verdadeiro. Porque os cálculos são feitos com uma média de rendimento, com uma média de aporte, mas que provavelmente não será a sua média real. E aí perceba também que os R$100 que você aporta hoje, você que é jovem e pensa, poxa, eu vou esperar para aportar, daqui a 10 anos eu começo, eles valem muito mais do que os mesmos 100 que serão aportados depois de 10 anos. O que também se soma ao tempo de aporte que você tem antes. Porque se você pega somente em termos de aporte, R$100 por ano ao longo de 10 anos, são R$12.000 aportados. Aqui eu nem estou considerando os rendimentos. De modo que quem começa depois, aportando um dinheiro que vale muito menos do que os 100 que você aportou 10 anos antes, ainda vai ter um rendimento pequeno sobre esses R$100, enquanto você já tem 12.000 só dos aportes rendendo. Mas agora vamos colocar também os rendimentos na conta de uma maneira mais nítida, citando classes de ativos. E para isso eu não vou voltar tanto no tempo, vou usar apenas os 10 anos passados. E por que eu escolhi esse horizonte de 10 anos? Por dois motivos. Eu queria levar em conta o rendimento do IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, que é de 2011, então poderia até voltar um pouco mais no tempo, mas também do Bitcoin, que surgiu em 2009, mas era um ativo muito incipiente. Vamos lembrar que a primeira negociação envolvendo Bitcoins no mundo real foram aquelas famosas 2 pizzas por 10.000 Bitcoins. Hoje 10.000 Bitcoins comprariam as pizzarias do Brasil inteiro e ainda sobraria troco, mas naquela época comprou apenas 2 pizzas. Já se eu volto 10 anos no tempo, em 2014 já tinha mais mercado, já tinha corretora, era um ativo que apesar de sofrer muito preconceito, já estava sendo mais acompanhado. E aí voltando 10 anos no tempo e comparando os diferentes rendimentos, para mostrar como essa parte do rendimento também é importante. E cada vez mais ao longo do tempo. O seu aporte ele começa sendo muito relevante e a rentabilidade não é tão relevante assim. E depois com o tempo, isso pode ser com muito tempo inclusive, principalmente se seu aporte for baixo, mas se ele for maior, a coisa se inverte. Porque você tem mais dinheiro submetido a rendimentos e então esse rendimento passa a ser mais importante e o aporte nem tanto. Mas pegando aqui o resultado de investimentos feitos em diferentes classes de ativos. Então, 100 por mês colocados para render na renda fixa, supondo que o rendimento foi do CDI. O CDI médio dos últimos 10 anos foi de 9,24%. Então eu teria hoje R$
R$4.352,22. O mesmo investimento de 100 por mês no IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, que teve um rendimento de 8,72%, teria me dado um total acumulado de R$18.852,52. No Ibovespa, os mesmos 100, lembrando que o Ibovespa rendeu nos últimos 10 anos 9,62%, então ganhou do IFIX e também do CDI, dentro dessa janela específica, de modo que eu teria um retorno com juros mais o principal acumulado pelos aportes de R$19.744,74. Lembrando que isso são retornos teóricos, porque na prática, se você pega um CDB que vai render o CDI, esse CDB tem vencimento. Quando tem vencimento, você paga imposto de renda de forma automática. No IFIX ainda seria uma coisa mais real, porque você pode ter comprado o fundo imobiliário desde lá e não ter vendido, e simplesmente ter reinvestido os dividendos. Mas seria difícil acompanhar realmente o índice. Recentemente lançaram um ETF que acompanha o IFIX, mas lá atrás isso não existia. O Ibovespa é o único que te daria mais ou menos essa possibilidade ao comprar um ETF que vai acompanhar o Ibovespa, mas mesmo assim o rendimento não seria o mesmo, não por conta de imposto. Você poderia ter comprado e não vendido nunca esse ETF, e ele automaticamente já reinveste os dividendos. O ponto é que ele também tem uma taxa de administração, de modo que o seu resultado seria levemente diferente. E aí perceba que todos os resultados, ainda que você tenha uma diferença de quase 1% daquele índice que mais rendeu, que foi o Ibovespa, comparado com o que menos rendeu, que foi o IFIX, mesmo assim os valores ficam muito próximos. Porque, novamente, enquanto você tem pouco dinheiro, a rentabilidade não é o mais importante, o aporte é muito mais importante. A não ser que sua rentabilidade seja muito mais alta. E aí vem um ponto bem interessante. Vamos colocar o S&P 500, principal índice americano, nessa conta. Se eu tivesse investido R$100 por mês no S&P, aquele índice formado pelas 500 maiores empresas, como a rentabilidade do S&P nos últimos 10 anos, isso já convertido para reais, deu 20,58%, nós teríamos hoje R$ 35.527,29. Ou seja, se você tivesse investido no exterior, você teria quase que o dobro do dinheiro acumulado em comparação com os investimentos nacionais. E é justamente por isso que eu considero investimento no exterior algo obrigatório no planejamento do investidor brasileiro. Mas, infelizmente, nem todo mundo concorda com isso. Tem muita gente que prefere investir só no país. O cara tem um negócio aqui no país ainda. Na minha opinião, se ele tem um negócio aqui, em termos de hedge, de proteção, ele deveria ter mais dinheiro fora. É justamente o que eu faço. E felizmente, para você comprar proteção, geralmente você incorre em custo. Você perde dinheiro para se proteger. O que você faz, por exemplo, ao comprar um seguro de vida. Mas ao comprar proteção investindo lá fora, eu tenho mais rentabilidade. Justamente por isso, lá no Viver de Renda, o meu curso de educação financeira, eu tenho um módulo, que é o módulo 5, só para falar de investimento no exterior. Eu poderia até ter lançado um curso separado só sobre isso. Mas eu prefiro que isso esteja dentro do Viver de Renda, porque, na minha opinião, deveria ser para todo mundo. Todo investidor brasileiro, assim como acontece em boa parte dos países, deveria ter parte do seu dinheiro fora do país, ou país fora do seu dinheiro, que é, por exemplo, o que acontece com o Bitcoin. Ele não está em país nenhum, ele está na blockchain. E aí, já que eu falei de Bitcoin, vamos ver o retorno também. Dos R$100 investidos em Bitcoin, mês após mês, durante os últimos 10 anos, nos quais o Bitcoin teve uma rentabilidade média de 81,95%. De modo que o acumulado pelo investidor seria de R$ 815.240,47. Ou seja, se alguém tivesse comprado 100 por mês desde 2014 até agora e não vendido, o que teria sido tremendamente difícil, talvez fosse até salutar vender em certos momentos, como por exemplo naqueles de topo atingidos em 2017, 2021, você poderia acumular mais bitcoins depois. Agora, é muito fácil falar em retrospectiva e é bem difícil falar quando você está olhando as coisas de maneira prospectiva. Usando uma frase do Warren Buffett, o retrovisor é sempre muito mais nítido do que o para-brisa. Mas em todo caso, teoricamente, uma pessoa poderia ter juntado R$815 mil assim, apenas comprando e esperando. Porém, vale dizer que ela teria se exposto a muito risco, sobretudo lá atrás. Novamente, agora é fácil falar, poxa, era óbvio que ia dar certo. Lá atrás não era tão óbvio assim. De maneira que o mais interessante, na minha opinião, é que você tem uma carteira com diversificação. Até porque a gente pode falar que a diversificação é o único almoço grátis. E por que eu digo isso? Porque quando você pega o retorno de uma carteira diversificada, o retorno será simplesmente a média dos retornos, ponderada pelo peso, dos ativos que você tem em carteira. Então, tenho 10% em Bitcoin, 20% em ações no Brasil, 20% em ações no exterior, renda fixa. Você tem um retorno de cada classe. A média dos retornos ponderada pelo peso percentual vai ser o seu retorno. Agora, a volatilidade da carteira, ela já não vai ser a média. E esse é um ponto interessante, porque você pode ter uma volatilidade mais baixa, ainda que os ativos sejam muito voláteis, desde que eles se movam em direções contrárias. Bitcoin é muito volátil, mercado internacional também tem volatilidade, você pode investir em ações lá fora, ainda tem o efeito cambial, mas no momento de crise, quando o Bitcoin costuma cair num primeiro momento, até porque crises podem acontecer
acontecer no fim de semana, é o único mercado aberto de cripto. O que costuma acontecer é que moedas emergentes sofrem e o dólar sobe contra a nossa moeda. De modo que o Bitcoin cai 10, mas o dólar sobe 10, veja que a volatilidade da carteira ela ficou mais controlada, porque um compensou o outro. Então é por motivos matemáticos que você deveria diversificar o seu patrimônio em ativos descorrelacionados. E aí com isso você consegue diminuir o seu risco sem abrir mão de tanto retorno. Foi justamente, por exemplo, o que a Alessandra, que foi minha aluna, fez. Ela conseguiu um retorno em um ano de 30%, e aqui vale frisar que não é comum que você consiga esse tipo de retorno durante vários anos seguidos. Esse é um retorno que envolve renda variável, mas justamente por conta desse tipo de estratégia. E aqui vale falar que esse retorno foi feito entre setembro de 2023 e agosto de 2024, o que é um outro ponto muito interessante, porque se você tem um retorno na sua carteira de ações de 30% enquanto o mercado subiu 40%, o Ibovespa aqui no Brasil, então é legal? É, mas poderia ser melhor, bastava não ter sua carteira e ter comprado o ETF que acompanha o Ibovespa. Te daria menos trabalho e mais retorno. Então o que você quer também é ganhar dos respectivos benchmarks. Na parte de renda fixa, superar o CDI. Na parte de fundos imobiliários, superar o IFIX. Em ações Brasil e Ibovespa. E quando você não faz isso, você está perdendo dinheiro, entre aspas, porque está deixando de ganhar. Você poderia ter um retorno melhor só acompanhando o benchmark. Esse, inclusive, é um ponto que costuma acontecer bastante com o pessoal na hora que eles entram no viver de renda. Eles não percebem que o ganho deles está abaixo do benchmark, que poderia ser melhor. Foi o caso dessa outra aluna, a Roberta, que descobriu que estava perdendo dinheiro ao confiar a gestão para o assessor, que não estava colocando na carteira dela os melhores produtos. E eu lembro para quem está assistindo aqui que na próxima segunda eu vou abrir inscrição para a 27ª turma do Viver de Renda, um curso de educação financeira completo com o objetivo de pegar até mesmo o mais completo iniciante, talvez você que esteja vendo esse vídeo, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada, já que você viu que diversificação vale a pena, entre ativos, moedas e até países, ao investir aqui no Brasil e também no exterior, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio que foi construído. E para garantir que esse objetivo seja atingido, além das aulas gravadas, aulas ao vivo, ainda temos uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos. Simplesmente não há pergunta que fica sem resposta no Viver de Renda. Para quem quiser conhecer mais do que é o curso, obter mais detalhes, ou de entrar na lista de pré-matrícula, há um link aqui na descrição do vídeo. E aqui nós chegamos na última parte do vídeo. Então a gente falou sobre se dá para chegar a 1 milhão investindo R$100, e a conclusão é que no tempo de uma vida pode não acontecer, dependendo daquilo que você faça, então é interessante aumentar os aportes. Depois mostrei o retorno dos ativos, mostrando que alguns renderam muito mais do que outros, só que essa análise ela foi feita de maneira retrospectiva e é difícil você prever qual vai ser o ativo que mais vai render no futuro, e te mostrei um argumento matemático pelo qual você deveria diversificar, já que seu retorno tende a ser a média dos ativos, enquanto a volatilidade pode ficar abaixo da média numa carteira bem montada. E agora vamos chegar naquele caminho, entre aspas, mais rápido, porque eu vou lembrar que não necessariamente será rápido e muito menos fácil, que é o fato de que, para que você chegue mais rápido onde você quer, não tem mágica. Você tem que aumentar os seus aportes. R$100 é um bom começo, mas o ideal é que você invista cada vez mais. E aí, principalmente para o pessoal mais jovem, que está começando agora a vida profissional, a tendência é que você venha ganhar mais. Então, um ótimo conselho para você é que você simplesmente não aumente seu padrão de vida de modo a gastar tudo que você ganha, mas sempre reserve uma parte daquilo que você ganha, considerando que aquilo não é seu, é do seu eu do futuro. Alguém que não vai ter o mesmo pique que você, que não vai ter a mesma saúde que você tem agora, e nem a mesma disposição a simplesmente dormir numa cama que não é boa, comer uma comida mais ou menos, porque com o aumento do seu padrão de vida, você vai experimentar outras coisas e, como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, ou irão descobrir ao longo da vida, o paladar não retroage. Depois que você se acostuma com alguma coisa, é muito difícil desacostumar. De modo que você precisa fazer aportes constantes e cada vez maiores com o passar do tempo. Eu espero, inclusive, que vários de vocês que me assistem aqui coloquem na cabeça essa ideia de ganhar cada vez mais e, eventualmente, vão ganhar tanto por conta de um negócio bem-sucedido, por exemplo, a ponto de tornar aqueles aportes feitos no passado quase que relevantes na construção do seu patrimônio. E um outro ponto é focar na rentabilidade, sobretudo depois que você já tem mais dinheiro investido. Mas eu vou lembrar que essa rentabilidade, como eu já disse anteriormente, a gente não controla. Você controla a diversificação, sua eficiência tributária para pagar menos imposto e a estrutura dos custos. E espera ao longo do tempo ter uma boa rentabilidade ao fazer uma correta seleção de ativos. E na minha opinião, o que pode te ajudar bastante é ter um percentual em Bitcoin. E aqui eu estou desconsiderando o passado, porque eu não acho que a gente vai ter esse mesmo retorno, mas ainda acho que a gente vai ter um retorno interessante à frente. E também através de exposição no exterior. Uma vez que se a gente olha o gap entre Brasil e Estados Unidos, eu acredito que ele vai continuar aumentando. Se nós voltamos no tempo, em 1800, os americanos eram 2 vezes mais ricos do que os brasileiros. Em 1900 eram 6 vezes mais ricos, em 2020 eram 9. E em 2050, será que essa dinâmica vai mudar? Quem está na vanguarda tecnológica? Quem atrai mais cabeças brilhantes com imigração? Quem tem melhor demografia? Nós ou os americanos? Então, olhando as questões, lógico que é impossível prever o futuro, mas acho que essa tendência tende a continuar. Mas se não continuar também, vamos lembrar, carteira diversificada. É um pé lá e um aqui. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.